hoje, 6 de junho, é Dia Nacional da Triagem Neonatal, popularmente conhecida como teste do pezinho, que é a coleta de sangue do calcanhar do recém-nascido para a detecção de doenças. Esse exame é fundamental para identificar inúmeras doenças, inclusive as consideradas raras. Pois é, Lei. Atualmente no Brasil, apenas o Distrito Federal realiza a triagem neonatal ampliada pelo Sistema Público de Saúde, que identifica até 52 doenças. Na maioria dos outros estados, o teste do pezinho identifica apenas 7 doenças. Por isso, 25 associações de pacientes, sociedades médicas e autoridades se uniram para fazer um manifesto que será enviado ao Ministério da Saúde. Sobre isso, a gente conversa agora com a Suelen Oliveira, da Associação de Doenças Neuromusculares. Suelen, obrigado, viu, pela participação com a gente aqui no TJ Aparecida. Seja bem-vinda. E primeiro eu queria que você nos ajudasse a entender esse contexto, né? A gente tem uma lei que há 3 anos fala sobre essa ampliação do teste, mas apenas o Distrito Federal está realizando. Por que isso acontece? Então, boa tarde, obrigada a todos pela oportunidade, né? É um tema super relevante e vai impactar diretamente no futuro das nossas crianças, né? A ampliação da triagem neonatal, ela foi feita em 5 fases, e essas fases, obviamente, foram determinadas para ser de forma escalonada, né? Alguns estados saíram à frente e não quiseram esperar, né, pela partida do Ministério, e eles já iniciaram aí as suas implementações. E isso não acontece, né, em alguns estados, o que tem acontecido e tem impactado negativamente na vida desses bebês. Suelen, muito boa tarde, obrigada aqui por atender o nosso convite. Queria que você até falasse um pouco mais, né, como que o teste do pezinho, então, ajuda no tratamento de muitas doenças, principalmente as doenças raras. Sim, quando você faz o teste da triagem neonatal, o bebê ele já vai ser diagnosticado, muito provavelmente, nos primeiros dias de vida, né? Quando faz ali o teste, ele vai fazer uma reconfirmação e aí é que vai partir para as providências, né, a serem tomadas com relação àquela doença, né? A maioria das doenças raras e graves, elas são extremamente impactantes e debilitantes. Muitas delas, a criança vem a óbito sem nem saber que tem aquela doença, né, que é acometido por aquela doença. Então, o impacto é extremamente devastador na vida dessas famílias, né? E aí, complementando, eu sou mãe de 2 crianças com atrofia muscular espinhal. O meu filho mais velho, Lorenzo, ele é uma criança extremamente grave, debilitada, e o meu pequenininho de 4 anos, ele já veio do diagnóstico precoce. Então, a gente vê a mudança do curso da doença. Então, é um impacto realmente grandioso na vida dessas crianças. Suelen, então até para a gente instruir quem está nos acompanhando, né? A gente falou com a sua ajuda no começo dessa diferença entre alguns estados, do que já está sendo oferecido nessa testagem ampliada. Os pais, tem algo que eles possam fazer? Eles podem fazer algum tipo de protocolo, algum tipo de solicitação junto ao Sistema Único de Saúde para que essa testagem ampliada seja oferecida aos seus filhos? Então, o que a gente precisa é que o Ministério da Saúde implemente de fato. Então, o que a gente pode pedir para a população é que nos apoie nesse manifesto, faça a cobrança para que esse teste do pezinho já esteja ampliado, cobre nas suas cidades. Isso é de extremamente importância, né? A gente espera que nos próximos dias a gente leve esse manifesto para a ministra Nízia e que realmente a gente dê celeridade a essa situação. E, Suelen, queria que você falasse para a gente, por exemplo, que depois que a criança fez o teste do pezinho, foi identificada alguma doença, qual que é a orientação para os pais para poder proceder no tratamento de alguma doença que tenha sido identificada? Então, quando eles tiverem a identificação, vai ser porque o programa de triagem neonatal não é só aquele exame, né? É um programa inteiro, que ele vai desde o diagnóstico ali no início dos primeiros dias de vida, até a continuidade do tratamento para o resto da vida dessa pessoa, né? A gente está falando do início, que é quando ele nasce, mas ele vai crescer, vai se tornar um adulto, muito provavelmente, se Deus permitir, né? E vai ter uma vida diferente. Então, ele precisa desse tratamento como um todo. Então, o programa, ele vai desde esse início, se tiver um tratamento medicamentoso, ele vai ser prescrito e que o Ministério forneça. Então,
O SUS ele tem que fornecer todo esse aparato para essa pessoa, né? Por isso que chama Programa de Triagem Neonatal, porque não é só um exame, ele vai de acordo com todas as necessidades desse diagnóstico. Por isso que é importante a gente ter no diagnóstico, mas que a gente também possa dar oportunidade de tratamento. Exatamente, né, Suelen? As políticas públicas que vão dar mais assistência para as famílias num diagnóstico e depois, certamente, ao longo da vida, né? Obrigado por ter trazido essas orientações e esse convite, né, para todo mundo se unir a esse manifesto junto ao Ministério da Saúde, né? Obrigado pela participação com a gente. Boa tarde, Suelen. Boa tarde, Suelen.